Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre as formas de governo. Aula passada nós havíamos visto as formas de Estado que basicamente trata como o Estado ele vai dividir o seu poder dentro do seu território, tá? Já as formas de governo, a forma de governo está relacionada com as decisões governamentais. Como as decisões governamentais serão tomadas dentro daquele estado para a condução da nação. Atualmente, nós temos aí como formas de governo mais utilizadas a monarquia e a república. Mas antes de nós falarmos propriamente dito dessas formas de governo, é importante a gente fazer uma classificação geral, tá? Quanto à sua origem, o governo ele pode ser de fato ou então de direito. O governo de fato é aquele que se origina, é aquele que surge sem respeito às normas, sem respeito às leis, tá? Então, é aquele que surge por um meio violento ou então por um meio fraudulento, por exemplo. Já o de direito é aquele que respeita as leis, que ele surge respeitando as leis. Quanto ao seu desenvolvimento, tá? Aí, independente da forma como ele foi criado, o Estado ele pode ser legal ou despótico. Aliás, o Estado não, o governo ele pode ser legal ou despótico. O governo legal é aquele aí que vai se desenvolver respeitando os ditames legais. Já o governo despótico é aquele que não vai respeitar os ditames legais, que vai aí estar, que vai obedecer às ordens, por exemplo, de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas, as ordens, as vontades dessas pessoas. Quanto à extensão do poder, o governo ele poderá ser absolutista ou constitucional. O governo absolutista é aquele que o poder ele é concentrado, tá, nas mãos de uma única pessoa. Já o constitucional é aquele em que o poder, tá, ele é dividido, ele é fracionado, tá, geralmente em três poderes, como é o caso do executivo, legislativo e judiciário, tudo de acordo aí com uma constituição. Como dito anteriormente, as formas de governo mais utilizadas, né, na atualidade são a monarquia e a república. No entanto, lá na antiguidade, Aristóteles fez uma classificação dos governos, tá? Ele vai dividir os governos em governos normais e anormais. Os governos anormais seriam aqueles que respeitam a vontade, que respeitam e primam aí pelo bem comum de todos. Já os anormais seriam aqueles governos que não prezam aí pelo bem de todos, tá? Então, ele vai dividir em dois grupos. O grupo dos anormais seriam a monarquia, a aristocracia e a democracia. Já dos anormais, nós teríamos a tirania, a oligarquia e a demagogia, tá? Então, quando um governo ele nasce, aí quando ele respeita a vontade de todos, ele seria um desses três governos, mas quando ele não respeita a vontade de todos, então ele seria um desses outros três governos que eu citei para vocês, tá? Então ele vai dizer que em um certo momento uma monarquia ela pode aí nascer ser um governo normal e conforme o tempo ela pode se desvirtuar e virar um governo anormal, tá? Então a monarquia ela iria se desvirtuar e iria virar uma tirania. Já a aristocracia viraria uma oligarquia e a democracia então iria virar uma demagogia. Muito embora a existência dessa classificação aí feita por Aristóteles, o que nós utilizamos atualmente, né, como regra geral aí adotada pelos doutrinadores, é a classificação feita por Maquiavel, tá? Maquiavel, no seu livro O Príncipe, no primeiro capítulo, ele já começa falando que os estados ou são principados, né, que é um sinônimo aí que ele usa para monarquia, ou repúblicas, tá? Falando agora um pouquinho da monarquia, a monarquia
ela é a forma de governo mais antiga conhecida, tá? Muito embora na antiguidade já ouvia-se o termo república, mas nos moldes que nós conhecemos atualmente, tá? A monarquia ela seria a forma de governo mais antiga, tá? Então, por ser a mais antiga, mais conhecida entre os estados, quase todos os estados já experimentaram, já passaram pela monarquia. No entanto, o que observa-se na atualidade é que a monarquia ela vem perdendo espaço, tá? Vem perdendo espaço e o monarca ele vem perdendo o poder, né? Inicia-se lá com a monarquia absolutista, depois vem aí outros processos que influenciaram, como por exemplo a criação do parlamento também, tá? Tudo isso para ir diminuindo o poder do monarca. Mas num contexto geral, tá? As características principais de uma monarquia são a vitaliciedade, a hereditariedade e a irresponsabilidade, tá? Vitaliciedade por quê? Porque o monarca ele não exerce o seu poder em um tempo determinado, por um prazo determinado. Ao contrário, ele vai ser monarca, ele vai exercer o poder até que ele viver ou então até que ele tenha condições para isso. Já a hereditariedade quer dizer que o poder ele passa de pai para filho. E a irresponsabilidade é que, como regra geral, o monarca ele não responde pelos seus atos, tá? O monarca ele pode fazer o que ele quiser e o que ele bem entender. Como eu já disse, a monarquia, aí, conforme o tempo, passou por grandes transformações, tá? E hoje em dia nós temos uma classificação da monarquia. A monarquia ela pode ser absoluta ou limitada. A monarquia absoluta é aquela em que o poder está totalmente nas mãos do monarca. Já a limitada se divide em monarquia de estamentos, monarquia constitucional e parlamentar. A monarquia de estamentos é aquela em que o monarca, ele por conta própria, tá? Ele não é a lei que determina isso, por conta própria, ele descentraliza, tá? Certas funções e delega para outras pessoas, tá? Do seu convívio, da sua confiança. Já a monarquia constitucional é aquela em que o monarca exerce está vinculado ao poder executivo e existe, junto com o poder executivo, o poder atuando paralelamente, o poder legislativo e judiciário, tá? O monarca só vai exercer o poder executivo. Tudo isso em função de uma constituição. Já a monarquia parlamentar é aquela em que existe uma divisão, tá? Existe uma divisão dentro da chefia, tá? Dividindo no poder executivo, dividido em chefia de governo e chefia de estado. O monarca só iria exercer a chefia de estado. Já a chefia de governo, quem iria exercer seria o primeiro-ministro. Quanto à república, são estes os pontos mais importantes. Aliás, quanto à monarquia, são estes os pontos mais importantes, tá? Já na monarquia, nós temos que, aliás, já na república, tá? A palavra república, ela vem do latim e significa res publica, coisa pública, coisa do povo. E ela nasce aí como uma afronta, tá? À monarquia. Então, com a Revolução Francesa, vão criando-se movimentos para tirar, para tirar o poder do monarca e passar este poder para o povo, ok? A república tem como características a temporariedade, a eletividade e a responsabilidade. Temporariedade por quê? Porque o chefe de governo, o chefe de estado, que no caso geralmente é o presidente, ele vai ter um mandato fixo, tá? De 4 em 4 anos. Já a eletividade quer dizer que não é passado de pai para filho, mas sim existe um processo eleitoral para a escolha do chefe de estado, chefe de governo. E, por fim, a responsabilidade é que o presidente ele é responsável pelos seus atos. Inclusive aqui no Brasil, ele pode aí sofrer o impeachment.
Já a república, né, ela pode ser classificada em república aristocrática e a república democrática. A república aristocrática é aquela que é exercida não pela totalidade do povo, mas sim por uma parcela da população, tá? Um grupo de pessoas que prezam aí sempre pelo bem de todos. Já a democracia é aquela em que a totalidade do povo governa. Aqui nós temos uma divisão, tá? A República Democrática pode ser direta, indireta e semidireta. A República Direta é aquela que o povo exerce o poder de forma direta, ou seja, o povo diretamente vai deliberar sobre assuntos relacionados à governança do Estado. Tá? Isso atualmente é muito difícil porque, geralmente, se nós pensarmos aí no nosso estado, no Brasil, é quase que inviável que cada problema que ocorresse, né, dentro do nosso estado, todo mundo tivesse que se unir aí para decidir, para tomar uma decisão, tá? Isso acontecia, por exemplo, no caso aí da Grécia Antiga, em que as pessoas elas se reuniam e elas tomavam as decisões. Todos tomavam a decisão, não existia um representante, tá? A indireta é aquela em que o povo ela escolhe um representante e este representante então é que vai aí tomar as decisões, né? Por meio aí do voto, então as pessoas elas escolhem os seus representantes e estes representantes que vão governar o estado. Já a semidireta é o meio termo, tá? Por um lado, o povo ele vai escolher os seus representantes por meio do voto, então, como regra geral, quem vai tomar as decisões de governo dentro do estado vão ser os representantes, mas em determinados momentos este povo, né, que é o detentor do poder, ele pode diretamente, tá, influenciar, diretamente tomar decisões governamentais, que são feitas aí por alguns mecanismos constitucionais, como é o caso do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, tá? Aqui só fazendo uma divisão, né? O plebiscito, o referendo, no caso, é aquele quando já existe, né, um projeto de lei, né, já feito, um projeto de lei, o povo ele é chamado aí para decidir se ele aceita ou não os termos daquela lei. Já o referendo é feita aí uma pesquisa anterior à criação de uma lei, tá? Então, anteriormente o povo é chamado para dizer se concorda ou não com os termos com um determinado assunto, exercendo assim diretamente o poder político, ok? Então, pessoal, quanto às formas de governo, esses seriam os pontos mais importantes, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal!